Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a adolescência, a parte 7 dessa série de vídeos sobre natureza humana. Meu nome é Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista, eu trabalho na abordagem winnicottiana e aos domingos a gente bate um papo aqui sobre as questões da nossa vida, do nosso dia a dia, questão de filhos, relacionamentos, sobre a natureza humana em si. E hoje o tema é adolescência, porque na sequência do que a gente vem conversando sobre os estágios do amadurecimento, no vídeo anterior nós conversamos sobre o Édipo, e daí agora a gente vai entrar na adolescência. Na nossa história de vida, nós temos esses estágios, desde a dependência absoluta, quando a gente era bebê e dependia 100% do ambiente, da família, e depois a gente foi se separando, se tornando mais independente, aí começamos a entender que o outro é separado da gente, depois a gente começou a entender que tem mais pessoas que nos envolvem, começamos a entender sobre o triângulo, que é a hora que entra a terceira pessoa, na questão do Édipo, que daí a gente vai lidar com sentimentos de ambivalência, de amor e ódio, tudo a gente conversou melhor nos vídeos anteriores. Quem não viu, quiser dar uma olhadinha, é um prazer receber vocês aqui. E hoje nós estamos então falando, nós vamos entrar agora, batendo esse papo, conversar, refletir um pouquinho sobre a adolescência, porque tem coisas que eu acho que são bem importantes a gente guardar no nosso coração para entender melhor esse estágio do amadurecimento, né? Porque quem tem filho adolescente às vezes se preocupa com algumas coisas, quem não tem filho adolescente, tem filho criança ainda, já fica preocupado, meu Deus do céu, como que vai ser na adolescência? É muito comum essa preocupação nos pais, como que esse meu filho vai ser na adolescência? Porque a adolescência tem essa fama de ser uma época assim, inesperada. Será que vai ter rebeldia? Será que vai ficar fechado no quarto? Será que vai fazer isso, vai fazer aquilo? É essa incógnita, e pelos parâmetros que as pessoas têm de outros adolescentes, ficam preocupados como é que vai ser isso. Enfim, uma coisa muito importante eu compartilhar aqui com vocês, não sei se vocês já pensaram sobre isso, o estágio da adolescência é um estágio mesmo de turbulência, mas não quer dizer que é um caos. Isso é bem importante a gente entender. A turbulência não significa caos, porque caos é quando tudo desmorona, quando não tem nada limitador, quando tudo se esparrama e ninguém sabe o que fazer mais, né? E a turbulência não, a turbulência ela está dentro de alguns parâmetros. Então a adolescência é esse estágio de turbulência. Por quê? Porque os adolescentes estão passando por mudanças externas e mudanças internas muito importantes. E dependendo de como eles passaram pelos estágios anteriores do desenvolvimento, eles vão passar pelo estágio da adolescência com mais ou menos dificuldades. Mas o estágio por si só já é de muita turbulência. E é saudável que seja de muita turbulência. Nossa, mas é sinal então que a gente vai passar com os nossos filhos por momentos assim que são inquietantes sempre, né? Mas o que é característico da adolescência? Para eles se independerem da gente, para eles ganharem essa independência de viver a vida na individualidade, eles precisam se separar do ambiente. E quando eles se separam do ambiente, muitas vezes eles podem ser até agressivos com a gente, porque eles estão ganhando a própria individualidade. É muito comum na adolescência, vocês sabem disso, isso é muito comentado, eles acharem que os pais são caretas, acharem que os pais não sabem nada, eles terem aquela certa onipotência, né? Mas é uma falsa onipotência, mas de achar que eles sabem tudo, e aí eles entram em altas reflexões, em altos questionamentos, né? É época de ensino médio, é época de entrar em faculdade, onde vários conceitos vão sendo trabalhados, então eles já chegam com pontos de vista diferentes, confrontando a família, e começa a dar um desespero na família, assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com os meus filhos? Né? Eles estão tomando um rumo que eu não imaginava. Então calma,
todo esse processo é saudável, porque eles precisam ter uma identidade mais fortalecida para eles conseguirem ir para a vida. Porque se eles se sentem totalmente misturados com a família ainda, eles têm dificuldade então de ir para a vida. E para a vida em que sentido? De construir a sua história agora como indivíduo já separado dos pais, que vai fazer o caminho, e é necessário que faça, de se separar dos pais, de ter a própria casa, de ter a tua própria família, de ter o trabalho e seguir a vida dessa forma saudável. Então esse desligamento da família é muito dolorido muitas vezes para os familiares e para os adolescentes também, para os jovens. Alguns ficam mais dentro de casa, parecendo que estão mais deprimidos, mas eles estão processando todas essas mudanças que estão acontecendo com eles, e nesse processo de maturação tudo isso é muito saudável. É claro que se a gente vê comportamentos que estão muito gritantes, né, situações que nos chamam muito a atenção, que nos preocupa, deve ser consultado um terapeuta para ser colocado para o terapeuta se isso é saudável, parte da adolescência, ou se indica alguma coisa que deve ser olhado com mais cuidado, né? Então procure um terapeuta se tiver na dúvida. Mas o que é saudável é que eles fiquem processando, e às vezes precisam ficar quietos dentro de casa, no quarto, muitas vezes, que é um ambiente reservado para eles, ou quem não tem um quarto para ficar, fica mais num canto, mais no mundo próprio, porque eles estão processando muitas coisas. E é saudável que eles façam esses questionamentos com os pais, porque eles querem e precisam se desvincular e estar fortalecido na própria identidade e individualidade. Nessa geração que as redes sociais estão muito presentes, os amigos, os contatos, né, que é próprio da adolescência, que eles precisam desses grupos de amigos, muitas vezes é mais feito pelas redes sociais, mas muitas vezes ainda, graças a Deus, e isso tem que permanecer, os contatos presenciais, né, próximos, de fazerem coisas juntos, o que é muito importante também. Então é muito saudável isso, que esse estágio seja dessa forma. Então que a gente possa guardar isso com a gente, que a turbulência não é um caos, e que os pais, o ambiente faz, né? Entende isso, sobrevive a isso e continua por perto amparando, né? O que eles vão confrontar, no fim, é uma força para ir para a individualidade, mas no fundo, nesse processo da adolescência, eles precisam muito da gente. Tanto que quando alguma coisa dá errado, eles voltam para o nosso colo. Então, essa dinâmica a gente tem que entender, e especialmente as mães, eu acho, que eu poderia citar aqui, não ficarem magoadas e ficarem chateadas se o filho confronta muito, né? Porque ela pode se sentir... isso pode acontecer com o pai também, mas eu vejo muito assim nas mães, elas se sentirem magoadas, rejeitadas, porque o filho faz esse movimento. Então, isso é natural e saudável, eles nunca vão realmente se separar, né? Nunca vão esquecer de onde eles vieram. Então a gente tem que ter muito claro isso e amparar para que eles cresçam e amadureçam, e depois que esse estágio é completado, e daí entra num outro movimento que é a vida adulta, onde eles reconsideram muitas coisas, valorizam muitas coisas que os pais fizeram por ele, isso mais lá na vida adulta. Espero ter contribuído, viu, gente? Desejo uma ótima semana a todos vocês. E estou por aqui. Quem quiser conversar um pouquinho mais, meu número é 997461390. Um abração para vocês e até mais.